Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje dedica o programa a falar como preservar a imagem e a reputação das organizações, a reputação das empresas. E para conversar conosco aqui sobre esse assunto, nós convidamos o sociólogo Fábio Gomes, diretor-presidente do Instituto Informa de Pesquisa. Fábio Gomes, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de participar aqui deste Mundo Corporativo. Um bom dia. Bom dia, Milton. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Estou à disposição de vocês. Fábio, vamos começar trabalhando com os conceitos. Afinal de contas, nós estamos falando aqui hoje como preservar a imagem e a reputação das organizações. O que é reputação? Muito bem. Reputação é o principal ativo intangível de qualquer instituição, não é? E embora seja o principal ativo, antes de ser um fenômeno econômico, é um fenômeno social, né? Nós entendemos a reputação como uma construção social, né? Você não tem a construção da reputação como uma imposição criativa de um processo de comunicação, mas sim de uma construção social. A reputação, ela é depositada na cabeça dos públicos daquela instituição, dos seus clientes, do público interno, né, da opinião pública como um todo. Então a reputação, ela é a soma das imagens, e aí está a distinção da reputação para a imagem, porque a imagem é um elemento mais emocional, mais instantâneo, e a reputação é como se fosse a soma das imagens na história da instituição, né? A instituição pode ter vários eventos, né? Alguns usam até alguns elementos de imagem para dizer que a imagem foi arranhada, por exemplo, da instituição, mas né, isso não faz a instituição ruir, né? Porque a reputação dela, ela é mais ampla, ela está distribuída no tempo, na soma de todos os eventos possíveis que envolvam a instituição. É possível traçar um paralelo entre reputação e preconceito? Olha, o preconceito está relacionado às questões culturais de um público, de uma sociedade, né? A relação das pessoas com uma instituição, ela leva em consideração a cultura dessas pessoas, né? A forma com que elas se relacionam com um segmento, com uma instituição. Essa questão do preconceito é importante porque você tem algumas instituições que pertencem a alguns setores da economia que são muito rejeitados. Então, pela divulgação sobre um mau serviço prestado à sociedade, por exemplo, você tem um duplo desafio de uma instituição que pertence a um setor da economia que tem uma rejeição forte dos públicos, né? E aí passa um pouco por essa questão do preconceito. Independente de avaliar uma instituição específica, a posição do público é uma posição de preconceito em relação àquele setor da economia. A gente pode tentar entender assim, quer dizer, o preconceito é aquela visão que eu tenho de você sem a informação. E a reputação é aquela visão que você construiu para mim a partir da informação que você transmite? Exato. Não só a informação da instituição, mas o boca a boca, que é importante, a questão das redes sociais, a questão da imprensa, né? São discursos correntes que contribuem com a formação da reputação daquela instituição. Agora, a questão cultural é importante nisso na hora de avaliar. Cada discurso, seja da imprensa, no dia a dia, no relacionamento entre as pessoas e o próprio da instituição, ela tem que estar alinhado com a questão cultural, né? Mas você disse uma coisa interessante, que e são dois fatores de acesso das pessoas à reputação ou à imagem de uma instituição. Quer dizer, é a intuição, que é uma avaliação sem informação. Eu estou intuindo que aquela instituição seja de alguma forma, sem ter informação sobre ela. E a percepção. E é essa, sim, que tem alguns atributos de informação e alguma razão para aprovar ou para rejeitar determinada instituição. Quais são os elementos que compõem a reputação? Olha, nós usamos 10 dimensões avaliativas nas nossas métricas. Então nós separamos métricas e, antes disso, a questão discursiva, né? Então nós temos alguns elementos que, antes das métricas, são importantes citar, né? A questão discursiva, ela é produção de sentido, né? Você produz um sentido quando você se apresenta como instituição, né? Uma matéria que sai sobre uma determinada instituição ou relatando algum fato sobre aquela instituição produz sentido na cabeça, né, na percepção
daqueles que estão observando, na audiência, não é? Então, isso é muito importante, é uma variável muito importante, independente da métrica. Os sentidos que são construídos no processo de comunicação. A comunicação é produção de sentido, por um lado, e absorção desses sentidos pelo outro lado, que na hora que as pessoas recebem essa comunicação. No campo das métricas, você tem a questão da confiança, da empatia, a percepção da gestão, a questão da sustentabilidade entra aí, né? A questão da presteza em atender um determinado serviço, vários componentes. A reputação, a minha reputação, a reputação da minha empresa depende apenas de mim? Não somente da instituição, né? Você pode ter um fato que prejudique a sua reputação e que está fora do seu alcance de resolver. É aquela velha frase de um dos professores, agora que eu não me recordo o nome, que fala sobre gestão e do mito do superadministrador. Quer dizer, você tem isso um pouco nas instituições, da sensação que você pode resolver todas as coisas. Mas tem alguns fatores que não podem ser resolvidos pela instituição, não é? Um efeito que aconteça e que não envolva diretamente a instituição, mas que ela possa ser agredida em sua reputação por ele. Mas eu não tenho como tentar reduzir o impacto desses efeitos externos na minha reputação, porque senão eu fico pensando o seguinte: a minha corporação, a minha empresa, a minha marca, a minha pessoa, né? Porque reputação passa por tudo isso, fica extremamente frágil diante de um cenário como esse. Não há dúvida. Quando a gente fala de reputação e ela tendo como base uma construção comunicativa, né, uma construção social, a gente entra no tema da argumentação, não é? E a argumentação, ela tem dois eixos importantes, né? O professor Antônio Soares Abreu, da USP, ele traduz isso de forma muito, muito interessante. Quer dizer, você tem a argumentação fincada em duas colunas muito importantes. O gerenciamento de informação, quando você argumenta qualquer coisa para a construção de uma imagem ou de uma reputação, você está fazendo um gerenciamento de informações sobre aquela instituição. Isso tem que estar presente. E você tem o gerenciamento de relacionamento da instituição com seus públicos. O primeiro tem um caráter mais racional. O segundo tem um caráter mais emocional. O conjunto dessas duas questões, desses dois pilares de sustentação da argumentação, é o caminho para se construir a reputação. É um processo comunicativo fincado na argumentação. A reputação passa essencialmente pela comunicação? Fortemente pela comunicação, mas com tudo que comunica. Quando a gente está falando de comunicação, não estou afirmando que somente a comunicação verbal. As instituições comunicam com sentidos, né, com posturas. Por exemplo, um serviço, a qualidade do serviço de uma instituição, por exemplo, uma instituição que tenha serviços, comunica, né?